Gálatas capítulo 5, versículo 16. A partir do versículo 16. Eu mesmo estarei lendo a palavra do Senhor. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Oremos. Santo e maravilhoso Deus, fale ao coração da Tua igreja. Desafia-nos, ó Pai, a meditar nessa Tua palavra e sermos transformados por ela. Que seja noite, ó Pai, de quebrantamento, de mudança de vida, de atitudes, que possamos, ó Santíssimo Deus, viver de acordo com o Teu Evangelho, que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração nessa noite, ilumine o nosso entendimento, que possamos abraçar essa palavra e viver o que a Tua palavra nos instrui. Tem misericórdia da minha vida, mais uma vez eu lhe peço, que de maneira alguma eu venha empobrecer a Tua palavra, Senhor, mas que o Teu Santo Espírito fale ao coração da Tua igreja. Oramos assim em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, 2 domingos atrás eu ministrei a palavra do Senhor, falando sobre a graça de Deus, como essa graça nos educa, como nós somos salvos pela graça, como nós temos esse privilégio de não viver pela lei, por regrinhas e tudo mais, e como que essa graça é maravilhosa, transformadora, renovadora. No entanto, nós corremos o risco de vivermos só pela graça, de que Deus é um Deus só de graça e que a gente pode viver como a gente quer. Mas essa graça, como foi pregado, ela tem que nos educar, essa graça tem que transformar, essa graça tem que produzir algo. E o apóstolo Paulo, vendo o que estava acontecendo na igreja dos Gálatas, ele escreve aqui porque eles estavam se desviando do verdadeiro evangelho, da verdadeira graça do Senhor, e vivendo uma maneira diferente daquilo que eles foram chamados. E se a igreja ali da Galácia precisava ouvir essa palavra aqui, de nós andarmos no Espírito, quanto mais nós. Se essa igreja foi educada através do Espírito Santo, na instrumentalidade dos apóstolos, quanto mais nós precisamos entender, compreender e viver essa palavra. Vamos viver pela graça sim, mas uma graça que liberta. Uma graça que liberta não para libertinagem, mas uma graça que me liberta para viver em santidade. Uma graça que me liberta, que traz consciência limpa de quem quer glorificar a Deus e bendizer ao Senhor. E nessa noite eu gostaria de conversar com vocês sobre isso, sobre essa graça maravilhosa, bendita, que o Senhor Jesus nos traz.
John Stott diz que o cristianismo não é escravidão, mas um chamamento da graça para a liberdade. A liberdade cristã, porém, não é liberdade para pecar, mas liberdade de consciência, liberdade para obedecer. O cristão salvo pelo sangue de Cristo é livre para viver em santidade. Antes não conseguíamos fazer isso, porque não tínhamos o Espírito Santo. Mas se nós temos o Espírito Santo, agora em nós podemos. Deus não nos daria, não nos equiparia com o Espírito Santo para nós sermos derrotados. Mas Ele nos capacita para ser vitoriosos, para sermos vitoriosos. Porque Ele sabia o que estava pela frente. E por isso o apóstolo Paulo orienta a igreja de como nós devemos viver para agradar a Deus e glorificar o nosso Senhor. E ele fala aqui que essa obra, esse ministério é uma batalha, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Há uma luta. E meditando aqui, preparando algo como ilustração, eu lembrei do Anderson Silva. Não sei quantos conhecem o Anderson Silva, tá? Esse lutador aqui. Quem é do meu tempo, a gente ficava acordado até madrugada para ver as lutas dele. Foram 16 lutas invictas, 10 defesas do cinturão. E a última luta, que ele lutou com o nosso amigo aqui, o Chris Weidman. Eles, ali no ringue, segundo assalto, zombando, rindo, acerta aqui, vem aqui, e vem, e provocando totalmente o seu oponente. Até que nessas brincadeiras, o outro lutador acertou de cheio no seu queixo, ele caiu, e caído ele deu mais um ainda. Foi derrotado. Acabou. Achava que podia vencer a qualquer hora, podia ser campeão a qualquer hora. Já venci, já recuperei o cinturão, né? Defendi o cinturão por 10 vezes. Mais uma vez, vou conquistar. Nós, como cristãos, precisamos estar atentos que nós estamos numa batalha. E essa batalha entre carne e espírito vai durar até a volta de Cristo Jesus. O problema é que às vezes a gente abaixa a guarda. Vou vencer de letra. Isso é fácil, é tranquilo. E eis que de repente, estamos no chão. Humilhados, quebrados. Que Deus nos ajude, queridos, a batalhar a fé cristã. E que não importa como nós começamos, importa como nós vamos terminar. Tem muita gente que começou bem, mas terminou mal. Mas tem gente que começou mal e terminou bem, aos pés do Senhor Jesus. Que nós possamos aprender isso, o que o apóstolo Paulo nos instrui. Eu gostaria de falar com os irmãos sobre essa luta entre carne e espírito, é a luta do cristão. O cristão vai ter essa eterna luta e batalha entre a carne e o espírito. O não crente não tem essa luta. É só nós que temos isso, porque nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai batalhar aqui no nosso coração. Nós temos 3 oponentes terríveis a qual nós lutamos. Contra o mundo, o sistema do mundo, que quer nos seduzir. O diabo, as forças infernais, que querem nos derrubar, querem nos acusar. E o pior de todos os inimigos, nós mesmos. Eu sou o meu maior inimigo, mesmo tendo o Espírito Santo reinando na minha vida. Por isso eu gostaria de mostrar para vocês que o cristão tem uma batalha, o descrente anda segundo a sua carne, e que o crente, o cristão, anda segundo o Espírito. Esses 3 pontos gostaria de compartilhar com os irmãos sobre isso. A luta do cristão, o andar do descrente e o andar do cristão. Por que eu usei descrente e não coloquei crente? Porque crente até o diabo é. E na igreja tem muita gente que é crente, mas não é cristão. Porque quem é cristão se parece com Cristo.
se esforça para andar como Cristo, se parecer como Cristo. Por isso essa batalha, as obras da carne e o fruto do Espírito, e nós aprendemos aqui a luta de todo cristão. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Vendo aí o texto que Espírito está em letra maiúscula. No grego não tem diferença entre maiúscula e minúscula. Mas a gente entende que é o Espírito Santo de Deus por causa do fruto do Espírito, porque só pode ser produzido em nós através de Deus, vindo da parte de Deus. Eu não planto isso, eu não produzo, eu não consigo fazer artificialmente esses frutos, é Deus quem vem agir na minha vida. Por isso eu devo andar no Espírito Santo. E carne aqui, sarx no grego, tem algumas outras maneiras de aplicar essa palavra carne, mas aqui Paulo está falando sobre a nossa natureza pecaminosa, no nosso desejo de ir contra Deus, do desejo que há dentro de nós de não fazer a vontade de Deus, os desejos do nosso coração pecaminoso. E ele vai mostrar que em nós, no cristão, no crente, salvo em Cristo Jesus, ele tem essa batalha e vai lutar todo o tempo. Até Cristo voltar, vai ter esse confronto terrível de nós vivermos diante do Senhor. Se você é cristão, você sofre e está nessa batalha. Um não crente não batalha. Ele nem sabe o que é santidade. Ele nem sabe o que é pecado, mas o cristão sabe o que é pecado, e por isso há uma luta constante diante do Senhor sobre andar no Espírito. E o apóstolo Paulo vai falar de como nós podemos triunfar sobre a carne, sobre os nossos desejos pecaminosos. Ele fala: andem no Espírito. Andar aqui é conviver, estar junto, ter uma vida, um estilo de vida no Espírito Santo. Se você quer ter vitória sobre o pecado, a palavra é bem clara aqui: andai no Espírito e jamais você vai satisfazer os desejos pecaminosos do seu coração. O problema é que muitas vezes nós não queremos andar no Espírito, porque demanda esforço, abnegação, e queremos coisas fáceis. Mas Deus te chamou para uma batalha. Quem você tem alimentado mais? A carne ou o Espírito? Onde você é mais forte? Por isso essa instrução: andai no Espírito. Tenha uma vida cheia do Espírito Santo. É impossível vencermos o pecado, viver uma vida santa que glorifique ao Senhor, sem ser cheio do Espírito Santo. Isso você tem que rogar, isso você tem que clamar e pedir que o Espírito Santo te capacite a viver uma vida santa que glorifique a Deus, e tudo muda. Tudo muda. Ele vai fechar esse bloco da mesma forma. Se vivemos no Espírito, se temos o Espírito Santo, andemos também no Espírito. Versículo 25. Se eu sou de Cristo, que eu me pareça com Cristo. E você tem se parecido com Cristo Jesus, o teu Salvador? Que Deus nos ajude a viver dessa maneira uma vida que glorifique o nosso Deus. Essa é a verdadeira batalha que nós enfrentamos. E se você não sofrer essa batalha, alguma coisa está errada. Paul Washer deixa bem claro isso para nós. Lutar contra o pecado pode ser a maior evidência de que você nasceu de novo. A evidência que eu estou nos caminhos do Senhor é que eu luto, eu não me entrego, eu luto contra o pecado. Eu não quero pecar. Eu não quero ceder aos desejos do meu coração. Eu quero sim ser usado, ser abençoado por Deus a viver uma vida santa e que glorifique ao Senhor. Que Deus está realizando uma obra de santificação no nosso coração. Essa é a certeza de que eu sou um salvo. Alguém que luta contra o pecado. Alguém que se incomoda quando peca. Alguém que se entristece ao pecar.
e você se entristece com o pecado. Ouvi uma outra frase que diz que enquanto o pecado não for amargo, Cristo não vai ser doce ao seu coração. O pecado tem que ser amargo, eu tenho que recusar, eu tenho que fazer cara feia, para eu me abraçar e me apropriar de Cristo Jesus. Por isso é a luta de todo cristão. O cristão tem essa luta. Se você não está tendo essa luta, hoje é dia de você certificar com o seu coração: será que realmente eu sou salvo? Você está anestesiado pelo pecado, peca e nem mais faz sentido, nem sente mais nada. A gente precisa acertar isso aí diante da palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo vai mostrar isso, a diferença do crente com o descrente, quem anda no Espírito e quem anda na carne. E a gente tem que estar atento a isso. Olha só o que a palavra de Deus nos diz: o andar do descrente. Nós vemos aqui 15 pecados. 15 pecados. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia. Ele faz 4 blocos aqui de pecados, para a gente saber como que nós vivemos. Primeiro bloco aí são os pecados sexuais, que ele deixa bem claro: prostituição, impureza e lascívia. Depois ele vai falar dos pecados religiosos: idolatria e feitiçaria. A palavra feitiçaria aqui no grego é pharmakoi, que vem de farmácia. Pessoas que usavam substâncias para entrar em êxtase, para ter uma experiência religiosa, para buscar a sua entidade, para ter alguma coisa que satisfazesse o seu coração. Usava de drogas ou de outros artifícios, da embriaguez até, para querer, entre aspas, se aproximar mais do seu Deus. E é condenado isso, era uma prática comum aqui no mundo greco-romano. Depois de falar desses pecados contra Deus, religiosos, ele fala dos pecados pecados sociais ou contra o nosso próximo. E são vários. Ele vai falar aqui: inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Tudo contra o outro, para destruir, para dividir, para poder apropriar, para poder acabar. E por último, ele fala dos pecados pessoais, que é a glutonaria, a bebedice e a glutonaria. Só que esse texto aqui não é exaustivo, ele continua. E é muito sério, abra a Bíblia aí. No versículo de número 21. Você tem que guardar, você tem que grifar isso daqui na sua Bíblia. Esses pecados todos aqui, 15 pecados, mas acabou por aí? Não. Olha só o que ele diz: e coisas semelhantes a estas, os quais vos declaro que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Tem muito mais. Não são apenas 15 pecados e acabou. É muito mais. Eu gostaria de pregar uma mensagem, querido, ao seu coração, que acalentasse o seu coração, que trazesse você aqui a um êxtase, a algo maravilhoso, você gritasse glória a Deus, aleluia, eu vou prosperar, vou vencer, mas eu não posso. Às vezes nós somos chamados a desafiar, a confrontar, como eu fui confrontado por essa palavra. Eu tive que orar e saber qual pecado eu tenho cometido, ou qual ação eu tenho feito que tem desagradado ao Senhor. Por isso eu gostaria que você saísse daqui quebrantado, transformado, abençoado pelo Senhor, porque não dá mais para ver crentes, gente crente que se diz de igreja, mas que do lado de fora não tem nada de igreja. Parece os jogadores de futebol que colocam faixinhas na cabeça, escrito Jesus, e quando faz um gol, levanta para cima, glória a Deus, mas logo levanta e xinga o juiz, briga com o outro, tem as suas amantes, filhos para tudo quanto é lado, e diz, atleta de Cristo. E tem muita gente dizendo, sou presbiteriano. E a gente vai, pastor, fulano vai na sua igreja? Está indo, né?
O lugar dele é lá. Espero que um dia se converta. Certifica no seu coração se você está salvo hoje. E coisas semelhantes a estas, dos quais eu vos declaro, que vão para o inferno os que praticam essas coisas. Existe inferno. Eu sei que está na moda, a gente não pode ficar falando sobre isso. Mas existe inferno. E a gente precisa acertar nossa vida com o Senhor. São 15 pecados, e mais, que têm destruído a igreja do Senhor Jesus. São 15 pecados e mais, que têm destruído a família, que têm destruído a sociedade. 15 pecados terríveis. Achamos que só os pecados sexuais é que criam problema, que a gente tem que estar atento, mas não. Ele deixa muito claro de que há outros pecados tão graves quanto esses pecados sexuais, e que nós devemos estar atentos, que nós devemos vigiar. Muitas casas sendo destruídas por causa da ira, de crente nervosinho, irado, gosta de falar alto, gosta de mostrar autoridade, de humilhar a esposa, de pisar na esposa, não bate, mas humilha, assedia emocionalmente, psicologicamente. Há esposas nervosinhas, que humilham seus maridos, que zombam dos seus maridos, e que precisa consertar isso. Aqui nós vemos que quem faz isso é a obra da carne, e quem pratica isso vai para o inferno. Está na hora dessa casa mudar. Sabe por que sua esposa não vem para a igreja? Porque ela vê a mesma pessoa que sai de casa para vir na igreja voltar da mesma forma. Sabe por que seu esposo não vem na igreja? Porque vê uma mulher que vai para a igreja, diz que adora a Deus e chega em casa pior. Sabe por que os seus pais não vêm à igreja, não se convertem? Porque vocês, filhos, não obedecem os pais, não vivem uma vida santa, de obediência ao Senhor e aos seus pais. E queremos orar pela conversão dos nossos pais. Quer ver sua família aos pés da cruz? Muda de vida. Muda o seu jeito de falar. Muda o seu jeito de fazer as coisas. Sua esposa está esperando essa mudança para ela começar a participar aqui. Que Deus nos ajude, queridos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que conversão foi essa? Que Cristo é que você serve? Que evangelho pregaram para você que não muda, não transforma, não faz nova criatura, não anda no Espírito? Que evangelho é esse? O evangelho que eu conheço transforma, abençoa, me constrange e faz eu mudar de vida. Tem que mudar outras coisas, muitas coisas ainda, mas eu luto, batalho para glorificar ao Senhor. Que evangelho é esse? Muitas vezes somos a causa de muitas pessoas não chegarem ao evangelho. Para de pensar que vir à igreja salva. Cantar louvores salva. Saber versículos salva. É só Cristo Jesus que salva. E quando salva, transforma. Muda de vida. Eu sei quem eu era, como eu vivia e como vivo hoje, lutando a cada dia para me parecer mais e mais com Cristo Jesus. Cristo te salvou, você é salvo em Cristo Jesus. Existe mudança nos seus relacionamentos, existe mudança no seu falar, existe mudança nos seus acessos das redes sociais, existe mudança naquilo que você assiste, existe mudança naquilo que você ouve.
Fico impressionado com alguns jovens adultos que vão para alguns festivais, gastam uma nota, cantam umas músicas de uns cantores que blasfemam o nome do Senhor Jesus. Blasfemam o nome do Senhor Jesus. Estão lá sexta, sábado, cantando para o diabo, e vem domingo orar ao Senhor, cantar ao Senhor. Que evangelho é esse que você escutou? Que música é essa que você põe na sua playlist? De artistas famosos que falam mal do Senhor Jesus? Você teria amizade com alguém que fala mal do seu pai, da sua mãe? A música é bonita, atrai, mas não agrada o meu Senhor. Está na hora de mudar essa playlist. Quando o evangelho entrou na minha vida, no meu irmão, discos foram quebrados. Discos valiosos. Doeu. Depois você explica ao seu filho o que é disco. Mas foram quebrados. Lançados fora. Porque eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus. Quando Cristo transforma, o meu falar muda. O que eu ouço muda. As rodas de amizade mudam. A minha casa muda. A paz. Se eu gritava, não grito mais. Se eu era nervosinho, não sou mais. Sou firme, como devemos ser com os filhos, com alguma coisa errada. A Bilu diz, eu não sou brava. Eu gosto das coisas corretas. E assim nós somos. Gostamos das coisas corretas. Certifique no teu coração se você é salvo. Se Cristo realmente entrou na sua vida e transformou o seu coração. Hoje ao voltar para casa alguma coisa tem que mudar lá. Cristão falando em divórcio. Como a coisa mais natural. Certifica se você é crente. Em nome de Jesus. Deus pode agir na sua vida hoje à noite. Hoje é dia de abandonar atitudes, abandonar vícios, bebidas, cigarros. Duro crente, né? Tem barzinho em casa. Duro como pastor atender um filho que se embriagou bebendo a bebida do barzinho de casa. Duro é isso. Família crente. Duro é família crente. Chama o filho e a nora, namorado, para dentro de casa. Pode dormir aqui. É melhor dormir aqui, transar aqui, do que ir lá fora. Cristão, certifica se você realmente é salvo. Que Deus tem misericórdia de nós, queridos. Não consigo entender que pessoas que no domingo está aqui na igreja, até chora, mas na segunda-feira não muda nada. Vive uma vida totalmente contrária do que nós pregamos e ensinamos aqui. Se embriagando, fazendo tantas outras coisas. Que evangelho é esse que você está vivendo? Paulo vai falar no capítulo 1. Que evangelho é que vocês estão vivendo aí? Vocês estão indo para outro evangelho, que não é um outro evangelho. Porque o evangelho verdadeiro não tem diferença. Aquilo é falso mesmo, não é nem falso evangelho, é algo falso. Ainda que venha um anjo e pregue um outro evangelho, que não seja esse, seja anátema. É o evangelho da permissão de tudo. Pode tudo. Deus perdoa, estamos na graça. Cuidado, muito cuidado. Que evangelho é esse que você tem ouvido que não perdoa o marido, que não perdoa a esposa, que não perdoa a sogra, que não perdoa os cunhados? Pastor, mas você não conhece a minha sogra. Realmente eu não conheço sua sogra, mas eu conheço Jesus. E Jesus diz que eu tenho que perdoar. Então está na hora de perdoar, se você conhece a Jesus. E você deve estar falando aqui, né? Puxa, se fulano tivesse aqui. Isso é para você. Isso é para você essa noite. Pode ficar incomodado mesmo, e esse intento. Essa é a intenção. Que evangelho é esse que não transforma temperamentos? Síndrome de Gabriela. Pastor, eu nasci assim, eu cresci assim,
vou morrer assim. Mentira! O Evangelho muda, transforma. Eu tenho que ir no psicólogo para ver qual é o meu temperamento. Não, o Espírito Santo controla o seu temperamento. Você precisa de Bíblia, você precisa do Espírito Santo. E não coloque a desculpa das suas agressões, dos seus aborrecimentos, no seu temperamento. Peça ajuda ao Espírito Santo que Ele vai capacitar. Sou sanguíneo, sou explosivo. Explode no trânsito. Vai encontrar um com uma arma e você vai ver como que vai explodir. Deus nos chama, queridos, a viver uma vida santa. Que evangelho é esse? Que não transforma vida, que não transforma casas. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo, que não abençoa a igreja, que não abençoa a cidade, que não impacta o Brasil? Tantos evangélicos. A gente está mais preocupado com dinheiro. Eu vi um absurdo, gente. Pastor no púlpito, pessoal doando as coisas, e pegou um relógio. Isso aqui é um Bulgari. Nem sabia que tinha um relógio Bulgari. Quanto vale esse relógio aqui? 30 mil. Eu estou chutando baixo, hein? 30 mil. Quem vai querer comprar aqui? Ofereço. Um deu, né? 20 mil. Então é seu aqui. Que um carrão blindado para a igreja. Que maravilha. Deus é bom. E vida transformada. Às vezes a gente quer barganhar com Deus. Eu vou dar o dízimo, aí Deus perdoa os meus pecados, meus errinhos. Eu faço algumas besteiras durante a semana, vou na igreja, dou o dízimo, está tudo certo. Deus não aceita seu dinheiro, não. E nem a igreja aqui quer seu dinheiro de pecado. Deus quer o seu coração, querido. É isso que Deus quer, vida transformada, abençoada. O falso evangelho faz com que o porco se sinta confortável, acreditando que é ovelha, enquanto continua rolando na lama. É gente que é porco, é descrente, está na igreja, acha que é ovelha, mas continua nos seus pecados, porque ovelha busca as coisas limpas, busca as coisas sérias, ovelha busca a Deus. Outro dia uma pessoa me ofendeu, compartilhando com a Bilu, e aí falando, é ovelha perdida, né? Falei, não, ovelha perdida é que ela não sabe voltar, e a gente vai lá e traz. É bode mesmo. Isso é bode. Bode, ele sabe onde é, tudo, não quer voltar. Quer torrar a paciência de alguém. Minha vontade que é escrever e dizer um monte, né? Mas aí, domínio próprio. Melhor não. Acho que eu vou agredi-la mais não escrevendo. Está doidinho esperando eu escrever lá. Não vou escrever, não vou dar resposta. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos. É com muito amor que eu digo isso hoje. Volta para Jesus. Renda aos pés de Jesus. Muda a vida. Lute contra o pecado. Mude esse namoro, está na hora de mudar, né? Ou acabar, ou casar, hein? Porque do jeito que está, não dá não. Algumas amizades aí que tem que mudar também. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo, queridos? Talvez você vai ter que tomar certas posturas, certas decisões, para que você possa ter um relacionamento sério com o Senhor Jesus. Volte ao caminho do Senhor, por uma razão muito simples. Não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Dá uma olhadinha na lista de novo aí. Estou tranquilo, hein? Prostituição, impureza, lascívia. Mas idolatria? Onde está o seu coração? Inimizades. Isso é causa de união ou desunião? Ciúmes, querer o que é do outro. Ira, vive irado. No trânsito, no trabalho, em casa. Cria discórdia, divisões, facções. Tem inveja. Bebe que nem um condenado. Está doidinho para ir para casa para encher a cara. Não acaba mais isso. Glutonarias. Disciplina o seu corpo. Está na hora de disciplinar.
é tão pecado quanto adultério. É tão pecado quanto adultério. Saiba se alimentar corretamente, e coisas semelhantes a esta, dos quais os declaro, não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Como que eu devo viver, querido? Como que o crente vive? Qual é a maneira do crente viver? O andar do cristão. Mas o fruto do Espírito, lembrando, obras da carne, plural. O fruto do Espírito. O cristão tem que ter tudo isso. Pastor, mas ser cristão é difícil. É difícil. Sabe quando você vai ser perfeito? Só no céu. Mas eu vou lutar por isso aqui, ó. Certo? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu tenho que exagerar nisso. E tem divisão aí também. Atitudes de cristãos para com Deus, do amor a Deus, da alegria de satisfazer-se em Deus, de ter paz em Deus. Fala também da atitude do cristão para com outras pessoas, né? Aí ele fala aí de nós sermos bondosos, benignos, a bondade. Fala de atitudes para conosco mesmo, né? Fidelidade, sou fiel à minha esposa, sou fiel no trabalho, sou fiel na igreja, sou fiel diante do Senhor. Mansidão, eu oro por isso, me ajude a ser manso, Senhor, e domínio próprio. Quando eu olho isso, esse fruto do Espírito, quando eu contemplo essas virtudes, aparece a imagem de Cristo Jesus. Está falando do caráter de Cristo, que é o meu exemplo, o meu modelo, e eu quero andar conforme Cristo Jesus andou, com a sua mansidão, com a sua benignidade, com a sua misericórdia, com o seu amor. Deus é amor, e eu quero amar como Deus amou. A gente canta, né? Dá-me os teus olhos, Senhor, dá o teu coração, quero sentir como o Senhor sente. Então se prepara, é com misericórdia. Há momentos que temos que ser sérios, firmes, zelosos, como Cristo foi. Mas quando eu olho o fruto do Espírito, aparece o caráter de Cristo. E se eu sou chamado de cristão, eu tenho que batalhar para me parecer com essas virtudes que Cristo tem e reparte conosco, para vivermos de acordo com a vontade do Senhor. Aleluia por isso. Um crente que frutifica para a glória de Deus. Esse fruto não tem como produzir artificialmente. Vem do alto, é de Deus, é de pessoa cheia do Espírito Santo. Essas virtudes produzidas pelo Espírito Santo nos ajudam a viver uma vida verdadeiramente na presença do Senhor. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É isso que Deus nos chama a fazer. Jesus disse isso: pelo fruto conhecerão se vocês são os meus discípulos, pelo fruto vão saber se você anda mesmo nos meus caminhos. E Jesus fala: pelos seus frutos os conhecereis. Colhe porventura uvas dos espinheiros, figos de abrolhos? A árvore boa produz bons frutos e a árvore má produz frutos maus. Não pode uma árvore má produzir frutos bons e nem uma árvore boa produzir frutos maus. E aquela que produz frutos maus, o que ele faz? Corta e queima. Jesus fala de inferno. Pelos frutos os conhecereis. Como você é conhecido? Pelo fruto do Espírito? Uma pessoa amável, uma pessoa mansa, uma pessoa bondosa, benigna, controlada. Eu quero ser conhecido assim. Que as pessoas possam dizer: você é filho de Deus. Foi bonito, a gente viajando em Abílio de férias, pegamos um táxi, percebemos que o nosso taxista ali era cristão. Eu falei, o senhor é cristão? O senhor é crente, cristiano? Eu sou. E vocês também são, né? Eu notei. Porque lá na porta do hotel,
Sempre quando estava esperando, eu via vocês passando, eu falei, tem algo diferente nesse casal aí. Passamos em frente à igreja que ele frequenta, aqui é a igreja que eu adoro o Senhor, que bom. As pessoas estão de olho em nós. Que fruto você produz? Que evangelho você tem vivido? O evangelho que mudou e transformou sua vida, sua casa? Se não tem mudado, vamos assumir um compromisso disso, diante do nosso Deus, diante do nosso Pai. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não brinque com o evangelho, porque os que praticam aquelas coisas vão para o inferno. E eu sei que você está aqui e quer ir para a glória eterna. Muda de vida, e só Cristo pode fazer essa obra no seu coração. E hoje é dia de você fazer essa obra. Vamos colocar em pé, vamos orar ao nosso Deus. O que precisa mudar na sua vida?